Aleluias. Graça e paz, casa do avivamento. Amém, queridos? Haja paz em Israel. Amém? Aqui nós estamos em oração constante por Israel, graças a Deus. Essa semana nós já tivemos a notícia, né? De que começaram um pacto, né? De uma trégua em Israel. Que haja paz em Israel, viu? Que haja paz em Israel. Que haja paz também no coração de cada um de nós nesta noite. Que nós possamos deixar que o Espírito Santo venha falar de uma forma muito específica e especial em cada um dos nossos corações. Eu sei que você está aqui nesta noite porque o Espírito Santo te trouxe, mas você almeja, você precisa, você necessita ouvir algo do Senhor. Feche seus olhos brevemente, estende suas mãos para cá. Eu quero agora tão simplesmente pedir ao Senhor, que só o Senhor pode. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida. Que eu seja um canal livre, desimpedido. Aqui está preparada a tua palavra, mas o Senhor é Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Agora é contigo, Senhor. Que não seja mais eu, mas que seja o teu Espírito Santo através da minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graça e paz, casa do avivamento. Graça e paz, casa do avivamento. Amém. São 2 semanas consecutivas que nós não conseguimos trazer uma palavra mais especificamente com o tempo. Eu tenho aí mais 45 minutos aproximadamente, né? E depois eu vou pedir mais 5 minutos de cada um. Quem me dá mais 5 minutos? A gente já te adiantar aí. Então vamos lá, levanta a mão aí. Quem me vai dar 5? Então 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vai, cada um está me dando 5, né? Então nós até, mas enfim, né? Vamos ver se nós começamos a falar na semana retrasada sobre o ministério de Jesus. Sobre o ministério de Jesus, né? Nós definimos o que é ministério, que é um substantivo masculino que significa a execução de uma tarefa, de uma obra, uma atividade, um trabalho, ou uma ocupação exercida por alguém, um cargo, uma função ou uma profissão. E nós também falamos que após o ministério, né, que o ministério, a base, os fundamentos do ministério de Jesus foi o quê? O ensino. E que após os ensinos, automaticamente o que vinha a seguir? Os milagres, as curas, os sinais. E é dessa segunda parte que eu quero falar nesta noite, um pouquinho, né, sobre realmente o que é que o Espírito Santo, através do ministério de Jesus, veio falando com os milagres. Porque algo que chamou muita atenção, né, e eu tenho refletido muito sobre isso, quando você pega o Evangelho de João no seu capítulo 25, se não me engano, deixa eu ver aqui, o último versículo, se não me engano, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25, diz assim, ó: e há também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, caso se escrevesse uma a uma, suponho que não haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. E desde o momento em que eu li essa passagem de João capítulo 21, 25, me chamou muita atenção. E aí eu morei um tempo, ou seja, eu li um tempo, né, os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, e passei a grifar como era a caminhada de Jesus, como é que foi o ministério de Jesus. Por isso que a gente está trazendo essa palavra, uma sequência, né, do ministério. Aí eu entendi que o ministério de Jesus realmente começa no ensino, né, em Mateus capítulo 5, eu falei isso, quero repetir, é algo que todos nós precisamos ler. Mateus capítulo 5, capítulo 5 até o capítulo 8, nós precisamos ler, que é o que? São o sermão da montanha. Ali
está a síntese, ali estão os fundamentos, ali estão os princípios de uma conduta de um cristão, de um filho de Deus. Sabe, queridos, aquilo que pode nortear, aquilo que pode realmente dar um rumo para a minha vida e para a sua vida. São só 3 capítulos, gente. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. O capítulo 5 começa com Jesus subindo ao monte, e aí ele começa a ensinar. E no capítulo 8, versículo 1, diz que ele está descendo do monte. Então nesses 3 capítulos nós temos um ensinamento muito vasto para cada um de nós. E nós necessitamos de realmente buscar esse ensinamento para a nossa vida. Amém, queridos? Então, e aí sim, nesses evangelhos, o que eu comecei a notar? Que quem seguia Jesus não eram algumas pessoas, eram multidões. E aí sim, aí nos dá o sentido correto, né? A percepção do que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 25. Porque João foi um apóstolo, foi o quarto discípulo escolhido, juntamente com seu irmão, né? Tiago, né? Logo após Pedro e André, vem Tiago e João. Então são os 4 primeiros que Jesus escolhe, né? Que eles estavam pescando, e Jesus fala: siga-me, e eles literalmente largam tudo e seguem a Jesus. Então João é uma testemunha ocular, porque ele caminhou, ele andou, ele esteve com Jesus durante todo o seu ministério e também durante a sua crucificação e principalmente na sua ressurreição. Então João, ele fala com muita propriedade, João, ele fala com muita intimidade do relacionamento efetivo que ele teve com Jesus Cristo. Vocês entendem? Aí quando diz assim, olha, que não haveria livro no mundo que coubesse tudo que Jesus fez, aí o Espírito Santo começou a trazer na minha mente: peraí, mas por que então algumas passagens foram colocadas aqui na palavra dele para nós? Por que foram transcritas? Porque nós vamos falar de alguns milagres que aconteceram, mas por que eles estão aqui? Porque cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, nos traz um ensinamento. Jesus não expulsou um demônio, Jesus não curou uma pessoa simplesmente, obviamente, né, a cura ocorreu, mas tem algo para que nós possamos entender. Se está escrito, se está aqui, é para que nós possamos entender. E aí é óbvio, o processo de quando você entende algo, você passa a viver isso. Ninguém dirige um carro antes de aprender a dirigir. Primeiro você precisa o quê? Aprender. Ninguém fala em inglês, né, uma língua ou uma outra língua, sem primeiro aprendê-la, né? Você pode até arranhar, igual eu, né? Tento de vez em quando, né? Enfim, né? Mas já é um outro processo. É necessário que haja um estudo, é necessário que haja uma dedicação. E com a palavra de Deus não é diferente, meus irmãos. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bem, né? Estou achando que tá, mas enfim, vamos lá. Então, olha, abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 4, no versículo 23. Nós vimos, né, no ministério, eu fiz até há 2 semanas atrás, há 2 semanas atrás eu chamei aqui tanto a pastora Lília, como a pastora Inaira e como o pastor Alexandre, né, perguntando para eles qual que era a síntese, né, o que eles achavam de mais importante no ministério de Jesus. E os 3 foram unânimes em dizer que foi o amor. E realmente, sem o amor, né? Que aí Jesus ele dá um passo além do amor, né? Que Jesus ele é o amor, ele é Deus encarnado, né? O verbo que se fez carne. Então, além do amor, ele trouxe algo muito importante, que é uma palavra que também eu entrei dentro dela e tenho vivido, sabe, irmãos? E que é o que precisa ser despertado nos nossos corações, que é a palavra compaixão. A definição da palavra compaixão é você sentir o que aquela pessoa está sentindo. Então Jesus, quando olhava para as pessoas, ele tinha compaixão. Quando ele olhava para as multidões, ele tinha compaixão. Por quê? Ele se colocava no lugar daquelas pessoas. Vocês compreendem, irmãos? Nós vamos ver aqui algumas situações, mas vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 23 diz assim, Jesus foi por toda a Galileia. O que ele começa a fazer, irmãos? Primeiro, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, e depois
curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Todos conhecem a mulher do fluxo de sangue. Todos sabem, e se não sabem é necessário que leia o livro de Levíticos, que você vai entender o que era uma mulher quando ela padecia com um fluxo de sangue. Mediante a cultura, ela era considerada imunda, impura. Então vocês imaginam como essa mulher, dentro do contexto da cultura dela, da sua sociedade imediata, 12 anos, o que ela estava passando, ao ponto que a palavra nos diz que ela gastou tudo as suas posses para se curar. Mas num certo momento, ela ouviu falar de Jesus e colocou em seu coração, gerou em si fé, que se tão somente ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Então vocês imaginam que ela vai na contramão da sua cultura, porque uma pessoa imunda, uma pessoa impura não podia tocar em ninguém. Ela era uma pária, ela era separada da sociedade. Compreende isso, meus irmãos? Nós precisamos entender esse contexto deste milagre. E essa mulher, sim, Jesus vem e continua a dizer, vocês vão ver ali, continua aí que eu quero vamos dissertar um pouquinho sobre isso aí. Aí fala sobre que Jesus estava onde? No meio das multidões. Vocês imaginam Jesus no meio da multidão, um empurra para lá, outro empurra para cá, outro empurra para lá, um quer falar com Jesus. Você está entendendo? Mas quando ela toca Jesus, ele sente o toque. E ele diz: alguém me tocou. O que? Os seus discípulos imediatamente falam: Jesus, como assim? Está todo mundo, nós estamos aqui, esbaforidos, tentando aqui te proteger, tentando amenizar, sabe? E o senhor está me dizendo que alguém tocou? Lógico que tocou. Falou: não, mas foi um toque diferente. Vocês entendem, queridos? E ela tocar, quando ela tocou Jesus, a palavra diz assim, ela está dizendo: mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. E imediatamente, quando ela tocou, o que ocorreu? O milagre aconteceu. E ele está dizendo aqui, então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, como fora instantaneamente curada. Sabe por que aconteceu isso instantaneamente? Ela foi curada, irmãos? Olha o que Jesus disse para ela. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Compreende isso, irmãos? O que foi que curou aquela mulher do fluxo de sangue? Foram os médicos? Não. Durante 12 anos ela procurou dos médicos, os homens, para ser curada, e não foi. Mas foi na sua persistência, na sua ousadia, na sua perspicácia em ir lá, em tocar Jesus, e na contramão daquilo que a sociedade, a sua cultura dizia. Ela não mediu esforços, ela foi, gerou no seu coração o quê? Fé. Não se deixou se abater, irmãos. Não se deixou se abater. Filha, marquem isso: a sua fé a curou, vá em paz. E nós vemos aí em Lucas, no capítulo 8 mesmo, se você ver um pouquinho, alguns versículos antes, diz que Jesus estava em um determinado lugar, e quando ele começa a se mover, que é esse momento que ela se encontra, vai ao seu encontro Jairo, que era um maioral, que era um dos chefes da sinagoga, e vai pedir para Jesus ir na sua casa, que a sua filha está morrendo. E é nesse caminho, quando ele sai para ir para a casa de Jairo, que ele se encontra, que essa mulher toca ele, ele para, o milagre acontece e ele continua. Mas quando ele está chegando próximo à casa de Jairo, alguns saem da casa de Jairo dizendo para ele: ei, para, não precisa vir aqui mais não.
Jairo, sua filha morreu. E Jesus disse para Jairo: não temas, tão somente creia e verás a glória de Deus. Vocês entendem isso, irmãos? E Jesus falou algo que é interessante, irmãos. Jesus falou assim: olha, não se preocupem, ela não morreu, ela está dormindo. E aqueles que não têm fé, aqueles que não creem, sabe qual é a atitude imediata? Zombar, desacreditar. Cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Você sabe, nós temos pessoas que estão ao nosso lado, junto conosco, lado a lado, orando conosco, somando conosco. Mas tem pessoas que, infelizmente, irmãos, estão torcendo contra você. Você entende isso? Quando você conta uma bênção, em vez da pessoa se alegrar com você, por que não foi para mim? Uai, porque você não buscou, porque você não teve fé para isso. Então cuidado com que algumas coisas que você compartilha na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Você entende isso? Porque Jairo, ele foi buscar, a sua filha estava doente, e ele foi buscar. No caminho veio aqueles dizendo: peraí, ele já morreu, não precisa mais não. Mas Jesus falou: não, ela não morreu, ela está só dormindo. Aí começa: como, tá vendo, não sabe de nada, sabe? Aí Jesus vai lá, deixa esses que, querido, é assim, ó, os que não creem, que não estão na mesma linha, na medida de fé de cada um de nós, temos que deixar, infelizmente, irmão, deixa de lado, irmão. Fica perdendo tempo não, irmão. Jesus deixou eles para fora, lê aí, só levou seus discípulos com ele. Chegou na menina e falou assim, ó, deu um comando, falou assim: Talita cumi, ou seja, menina, se levante. E aí muita gente diz que a menina chamava-se Talita cumi, né? Não. O nome da menina não aparece, gente. Talita cumi é um significado do aramaico que significa menina, se levante. Vocês conseguem achar aí? Deixa eu ver. Mas esse aí não tem, é em João. Eu peguei em João, cadê aqui que fala? Que ele fala Talita cumi. É tanta coisa aqui, irmãos. Eu queria falar tanta coisa, mas vamos lá. Depois vocês vão lá, está na palavra, amém, queridos? E tem um significado. Acho que, não me engano, no Evangelho de João ele fala assim: Talita cumi, que significa menina, se levanta. Por quê? Porque eu fiquei curioso, né? Eu falei: como que chama o nome da filha de Jairo? Não tem. Eu já preguei que era Talita cumi. Mas não é, Talita cumi. Se não me engano, vamos ver se alguém consegue achar para mim. Nós vamos passar isso aí. Deixa eu ver aqui. Cadê? Não, Marcos 5. Perdão, gente, é Marcos, pode pôr aí, Marcos capítulo 5, versículo 41. Tá aqui, ó. Opa! Tomou-a pela mão e lhe disse: o quê? Talita cumi. O que significa Talita? Que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Claro agora? Amém? Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. E não é o nome da menina, é o comando que Jesus dá para ela. E aí nós vemos aí a primeira ressurreição. Olha que milagre, né? Então, no caminho, a mulher do fluxo de sangue, ela é curada. Por causa do quê? Por causa da sua fé. Filha, a sua fé a curou. Chegando na casa de Jairo, um outro grande milagre. E é a primeira ressurreição, né? A primeira pessoa que Jesus ressuscitou. A Bíblia só nos mostra no ministério de Jesus. Depois vocês podem buscar e pesquisar, me ajudem, né? 2 pessoas só, que é essa menina, filha de Jairo, e lá na frente é a viúva de Naim, onde Jesus vem vindo e como que fala?
O velório, não é o velório féretro, né? Ou seja, já está a caminho do cemitério, e Jesus olha para a mãe e sente compaixão, coloca a mão sobre o caixão e o menino ressuscita. 2 milagres, 2 ressurreições, né? Aí nós vamos ver depois Paulo com Eutico, enfim, né? Mas a Bíblia nos relata muito poucas ressurreição, mas que a grande ressurreição que vai ocorrer é quando Jesus vier nos buscar, onde a primazia será daqueles que dormem, e depois todos aqueles que estão firmes e agarrados com Jesus, amém? Que somos nós. Dá um glória a Deus aí, irmão, faz um barulho santo, oh glória a Deus, aleluia. É nós, viu? É nós, amém? Mas vamos lá, claro aí, vamos lá, olha, Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Então nós vamos dizer, filha, a sua fé o salvou. E agora eu quero falar, que vocês vão ver esses 2 milagres que eu vou falar em seguida, que vai mostrar 2 coisas para nós muito específicas, tá bom? Prestem atenção. Mateus capítulo 15, 21 diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Ciro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio. É essa mesmo? É isso. Gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhes respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Quantas vezes, né? Larga dessa pessoa que não tem mais jeito. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Entenderam, gentios? A primazia era das ovelhas perdidas de Israel, dos judeus. Vamos lá. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Pois disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua. Qual é o tamanho da fé dessa mulher? Grande, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, o que ocorreu? A sua filha foi curada. Deixa aí. Só que tem um detalhe: a filha não estava do lado dela, a filha estava na casa dela. Mas a intercessão, o pedido que a mãe fez pela sua filha, que estava endemoniada, pela fé que ela tinha. Irmãos, nós precisamos nos cercar de pessoas que tenham grande fé, irmãos, para que possam estar intercedendo por nós. Você compreende isso, irmãos? Porque está aqui, ó, deu um exemplo de uma mãe. Por que está dando um exemplo de uma mãe? A mãe, ela era sírio-fenícia, ou seja, era uma estrangeira. Jesus está dizendo para ela: não, agora não é a hora. Agora é a hora só dos judeus, dos filhos de Israel. É para isso que eu vim. Não é justo. Não desista, meu irmão, minha irmã. Vai para Deus. Deixa gerar fé em você, meu irmão. Até você se encontrar com Jesus e colocar a sua petição aos pés dele. Marta e Maria, 2 irmãs, uma esbaforida, trabalhando para lá e para cá, a outra sentada aos pés de Jesus, ouvindo, babando, se alimentando. Marta, do jeito que ela era, ainda vai reclamar com Jesus: não está vendo, Jesus? Não está vendo aí, ó, eu aqui trabalhando, me matando, e ela aqui, ó, aqui no bem bom aos seus pés. Marta, Marta, Marta. Você não entendeu? Vai ter um momento de você trabalhar,
Mas tem um momento que você tem que escolher a melhor parte, a boa parte. Sabe, irmãos, essa pandemia está justamente proporcionando isso, da gente irmos para a boa parte, pararmos de aquietarmos um pouquinho, ficarmos aos pés do Senhor, buscarmos a boa parte, sermos nutridos, gerar fé em nós. Você entende isso, meu irmão? Esse é o tempo, esse é o agora, esse é o já de Deus, esse é o kairós de Deus para nós, irmãos, o tempo de Deus, um tempo de se aquietar. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Esse é o tempo. Deixa Ele fazer, deixa Ele agir, buscar a boa parte. Vai chegar o tempo, sim, eu tive meu tempo de Marta. Uau, eu queria fazer tudo e fiz muitas, para honra e glória do Senhor Jesus, né, irmã? Fizemos muitas coisas para o Senhor, ganhamos muitas almas, mas foi um tempo na nossa vida. Agora é um tempo de Maria, queridos, é um tempo de Senhor, eu te amo. Jesus, tu és tudo que eu tenho. Estar na sua palavra é meditar na sua palavra, é deixar que esses ensinamentos venham a trazer para cada um de nós princípios elementares da sua palavra. Hebreus capítulo 5:12 fala sobre isso. Vós que já era para ser mestres, é necessário que vos ensine ainda os princípios elementares da palavra de Deus. Ainda sois alimentados com leitinho espiritual, não com alimento sólido. Ai, irmãos, para Deus, busquem Deus. Você compreende? Quando você gera fé como essa mulher fenícia, é conforme a sua fé, está ali, ó, conforme a sua fé que vai acontecer, conforme a sua fé. Nós vemos uma outra passagem também de Jesus, vai vir do Espírito Santo, aleluia, não está aqui, mas sobre o centurião. Jesus vem, manda os seus empregados: olha, meu servo está doente, vai lá para ele ser curado. Mas quando Jesus está indo, porque a palavra nos diz que ele era uma palavra, que ele era uma pessoa bondosa, caridosa, e Jesus vai, mas no caminho ele dá um outro comando, fala: Jesus, não sou digno de receber você na minha casa, se você liberar tão somente uma palavra, é sobre a tua palavra, Senhor, que eu lançarei as redes nesta noite. Não importa se eu passei a noite inteira, a semana inteira, esses 15 dias preparando essa palavra, mas se o Senhor falar para mim que é para lançar a rede nessa direita agora, é sobre a tua palavra que vai ser lançada a palavra nessa noite. A rede vai ser lançada, meu irmão. Não importa que você não pegou nada, que você não fez nada, que não está acontecendo nada na sua vida, mas conforme a sua palavra, eu vou obedecer nesta noite. E vai acontecer, minha irmã, vai acontecer, meu irmão. Para. Nosso inimigo quer nos parar, irmãos. Ele quer nos deixar inerte. Quantos de nós não estamos angustiados? Não é, irmãos? Gente, não é fácil. Angustiados, desanimados, atribulados. Mas nenhuma dessas coisas, irmãos, nós nos deixamos nos abalar, porque nós sabemos que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece, e que se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque assim diz a palavra do Senhor: agindo Deus, quem impedirá? Nada e ninguém
ninguém. Nada, irmãos. Nada. Não vai impedir. Não impediu aquela mulher sofrendo 12 anos. Não impediu aquela outra mulher 18 anos encurvada. Você sabe o que é andar 18 anos assim, irmãos, encurvada? 18 anos. Só uma palavra. Ó. E a palavra, o que ocorreu? Leiam lá. Os religiosos, porque era um sábado, foram questionar Jesus. É sempre os religiosos, irmãos. Religião. Eu fui muito religioso já na minha vida, sabe, irmãos? Eu fui muito religioso. Mas temos que quebrar essas placas. Não é placa, não é denominação, é reino. É reino. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós. O que, irmãos? O teu? O reino é dele. O reino é dele. E seja feita a sua vontade, não é a minha, não é a sua, não é a nossa, irmãos. Não é. Não é fácil não, irmãos. Seguir a Jesus não é fácil, porque você tem que primeiro se negar a si mesmo. Você tem que se renunciar. Segundo, você tem que tomar a sua cruz diariamente e seguir, é atrás, não é do lado, não é na frente, é seguir. Muitas vezes você não entende e não compreende o que está dando errado na sua vida. Sabe o que é, irmãos? Jesus já ficou muito mais para trás, está comendo poeira, e você está, é tempo de parar, irmãos. O Senhor está te parando, o Senhor me parou, o Senhor está parando todo mundo. No início, quando parou tudo, aí começou uma onda de YouTube, de live, e eu fui nessa onda, irmãos. Uau! Fui nessa onda, alma. Vaidade, é pura vaidade, é como correr atrás do vento. Não era isso que... Obviamente Deus tem usado outras pessoas, enfim, mas não era isso que o Senhor falou, não era isso que o Senhor queria para mim, não. Esse era o momento de eu ir para Ele, de eu não perder tempo, de ir para Ele. E a gente estava aqui todo dia, 8 horas da noite, fazendo live, para trazer um alimento para vocês. Mas o Senhor falou, não, cada um tem que buscar o seu alimento. Queridos, tivemos ontem diante da... Eu não vou conseguir ministrar, o Espírito Santo. Estavam ontem diante da mesa do Senhor. E aí o Senhor me levou a falar a um casal, logo que terminou o culto, sobre o momento aqui da cruz, irmão. Nós precisamos entender. Você não pode ficar tão simplesmente nesse simbolismo da cruz. Você precisa entender o que ocorreu na cruz. A cruz não foi o fim. A cruz foi o começo para nós. Foi o fim de Satanás. Você entende isso? Para nós foi um começo de uma entrega e de uma busca pessoal. Porque Jesus, no seu último momento, quando ele diz está consumado, nós precisamos entender esse momento profético que acontece, irmão. O véu se rasga de cima a baixo. Ou seja, foi aberto um caminho. Coloca para mim, Hebreus 10, está lá nos últimos versículos, por um vivo e novo caminho. Esse acesso ele foi rasgado. Eu já dei um exemplo aqui, irmãos. Ali, ó, quem não ali na frente, tiver a curiosidade de ver, ali nós tem ali o tabernáculo, o modelo do tabernáculo que Deus deu para Moisés fazer. Aí o templo já é uma outra coisa, enfim, mas ali é o tabernáculo, onde era o átrio, o lugar santo e o santíssimo lugar.
O átrio estava todos trabalhando, se ofereciam sacrifícios do povo. Agora, quando chegava no lugar santo, só alguns sacerdotes diariamente iam lá, acendiam o azeite, que a luz não podia apagar, os aromas, os incensos, né? O pão da presença era trocado todo dia, mas ali alguns sacerdotes podiam ir, mas no Santíssimo Lugar, ou no Santos dos Santos, só uma pessoa, o sumo sacerdote, podia ir uma vez por ano, para levar ao Senhor a expiação, primeiro dos seus pecados e de todo o povo. Compreende, irmãos? E esse véu que separava o lugar santo do Santíssimo Lugar, né? Segundo os estudiosos, quando lavava ele, 30 homens não conseguiam pegá-lo, pela sua espessura, pelo seu tamanho. Então vocês precisam entender, nesse ato profético, ele está dizendo assim: olha, quando o véu se rasgou de cima a baixo, onde Jesus foi crucificado? Em Gólgota, mais conhecido como, né, o Monte da Caveira. Eu estive ali. Compreende, irmãos? E o véu se rasgou. Você vê do Gólgota, ou seja, lá da Caveira, você vê a 3 quilômetros mais ou menos a sinagoga, onde o véu se rasga de cima a baixo. O que é isso? Está dizendo para mim e para você. Nós precisamos entender nessa geração, irmãos. Nesses tempos nós precisamos entender. Houve o tempo do Deus, né, que Deus veio, né, Ele construiu tudo. Falava face a face com Moisés, com Abraão, através dos anjos, através de sonhos, através de visões com os profetas. Nós vemos isso dissertando do todo o Velho Testamento. Mas nós vemos, a partir do Novo Testamento, nós vemos um Jesus Salvador, que se fez carne por mim, se entregou na cruz por mim e para você. Amém, queridos? E nós vamos a seguir Jesus indo, mas deixando o Consolador, o Espírito Santo, para nos ensinar e nos fazer lembrar de todas as coisas. E Ele habita dentro de mim, Ele mora dentro de nós hoje, meu irmão e minha irmã. Ao ponto, querido, Romanos capítulo 8, 26 diz: até no momento em que você está fraco, que talvez seja este momento que você se encontra agora, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ai, posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Você entende, irmãos? Nem até nesse momento que você está fraco espiritualmente, Ele está dentro de você. Ativa Ele, irmão. Não tem força para orar, irmão? Só diz Jesus, Jesus. Eu falei para vocês, eu passei aqui o ano passado, juntamente com a minha esposa, foram 36 dias, e em alguns momentos só balbuciava, os primeiros 10 dias só balbuciava: Jesus, Jesus, Jesus. Aí passou um tempinho e começou: tem misericórdia, Jesus, cuida de mim, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro. Mas quando passou os 10 dias, numa certa manhã, entende isso, irmãos? A reserva começou a ativar tudo de novamente, e o Senhor foi fortalecendo, e aqui estamos novamente. Vocês compreendem isso? O acesso está aberto para cada um de nós. Ué, colocou e tirou aí, eu não li ainda. Hebreus, olha lá, queridos, ó. Hebreus 10, 20. Quando o véu se rasgou, o que ocorreu? Ó, que liberou, ó. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do quê? Do véu, isto é, do seu corpo. Irmão, o que você está esperando? Irmã, o que você está esperando? O que vocês estão esperando? O acesso é livre para você. Você não precisa mais de homens. Não você precisa de ninguém te conduzindo. Sim, precisa de pastores como estou aqui neste momento, orientando, trazendo um ensinamento que está na palavra. Então daqui a pouco vai sair que tem um movimento aí dos desengrejados, não é, pastor? Não é, pastor Edivando, né? Vou até dar um adendo aqui, né? Que daqui a pouco, não precisa mais de pastor, porque não.
o Senhor é meu pastor, Ele é seu pastor sim, tá? Mas continua dizendo, se o Senhor é seu pastor, nada me faltará. Está te faltando paz nesse exato momento? Está te faltando tranquilidade? Está te faltando ânimo? Então, você precisa analisar quem é o seu pastor. Porque se o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar, entendeu, meu irmão? Essa é uma pergunta que o Senhor me fez aqui, eu ajoelhado aqui, ó. Eu gosto de orar confessando a palavra, guerreando na palavra, porque foi assim que Jesus fez quando Ele saiu lá dos 40 dias do deserto. Está escrito, e no final ele diz, ó, dito está, ou seja, parou, não tem mais conversa com você não, é a palavra, irmãos. E eu estava aqui, Senhor, Senhor, aí num momento veio, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e uma voz, ei, por que você está tão aflito agora? Por que você não tem paz nisso que eu estou te falando? Eu sou realmente o seu pastor? Muitas vezes nós temos alguns ídolos. E a primeira carta de João, capítulo 5, no último versículo diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tem algumas coisas que nós geramos no nosso coração e se tornam um ídolo para nós. Seja um personagem gospel, seja uma banda gospel, seja, enfim, né, um pregador gospel, seja um youtuber gospel ou não. Mas sempre você, um time de futebol, a sua mãe, o seu marido, a sua mulher, seu filho, sua filha. Sai da esfera, se torna um ídolo. Isaac se tornou um ídolo para Abraão. Vocês entendem? Porque nós precisamos entender que está na palavra. Abraão não tinha uma promessa, irmãos. Amém? Leiam Gênesis 12. Sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Havia uma promessa. Não vamos pular a parte de Ismael. Vamos chegar a Isaac. Isaac vem. Por que Deus pede o Isaac para Abraão? Para oferecer em sacrifício? Irmão, entenda isso, irmã. Deus não divide você com ninguém. Ele não quer você só uma parte. Ele não quer você só um momento. Sabe o que espera cada um de nós, meus irmãos? É vida eterna com Ele. Não é momento com Ele, é vida eterna. Por que você não vive aqui agora? Ele te deu 24 horas, por que tem que ser só quando você quer? Hoje eu levantei de pé esquerdo. Então, aí está o problema. Levantou com o pé esquerdo só, deixou o direito na cama. Vai ficar se equilibrando um pé só o dia inteiro. Hoje eu quero. Deita na cama, estou tão cansado, Senhor, a mesma oração de ontem. Eu Senhor, ei, ontem você não falou nada comigo. Por que tem que ser quando eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero? Por que não pode ser como a palavra diz que é? Sabe por que não é? Porque você não lê a palavra, você não se alimenta dela, você não está nela. Nós falamos isso na quinta-feira, no nosso culto, a Viva o Nosso Lar. Foi para mim o Salmo 1. O Senhor nos levou ao Salmo 1, bem-aventurado. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Não perde tempo, irmão. Ei, comecei a sentar numa rodinha e começar com conversinha. Você viu o pastor que fez aquilo lá? Você viu não sei o que lá? Ô, irmão, ei. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Sabe por que Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus? Porque ele foi colocado à prova. Se você ler a Bíblia, lá em 1 Samuel, Davi ele foi ungido 3 vezes. A primeira unção de Davi ocorre dentro da sua casa. Deus envia Samuel na casa de Jessé o Belamita, para que ali ele fosse ungido como rei.
A unção ele já tinha. A prova de fogo que Davi passa é enfrentando o gigante Davi. E após isso, ele é levado para o palácio. Porque todas as vezes em que um espírito mau enviado por Deus em Saul, leia lá, irmãos, quando eu li assim, mas espera aí, um espírito maligno enviado para Saul, e ele ficava endemoniado, era necessário que alguém tangesse, ou seja, louvasse ao Senhor, entende? O louvor cria uma atmosfera de adoração. E é isso que Davi, quando ele tangia, quando ele começava a tocar, o demônio saía. Você entende isso, irmãos? Davi, ungido, teve 2 vezes, Deus colocou o rei Saul na mão dele, em 2 ocasiões, uma numa caverna e numa outra dormindo. Poderia simplesmente matar e tomar posse do reino, mas as coisas no reino de Deus não ocorrem desse jeito, irmãos. Não é do jeito que nós queremos, é do jeito que Deus quer e faz. E nas 2 vezes ele fala: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Você entende que isso é ter reverência? Então, meu irmão, não se assentem na roda de escarnecedor não, viu, irmão? Sai fora. Leia lá 1 Timóteo, quando uma das orientações que o apóstolo Paulo fala: Timóteo, meu filho na fé. O que ele diz? Quando começar esses conversinha, se afaste. Não é bom. Não é bom. Mas vamos continuar. 2. Ao contrário. Então, olha, não se assenta a roda escarnecedora. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E nessa lei, o que ele faz? Ele medita dia e noite. Ah, pastor, como assim, pastor? Eu não consigo ler, mas nem 5 minutos? Como é que eu vou ler 24 horas? Irmão. Ontem o pastor Edivando com a pastora Paulinha, com muita propriedade, ministraram sobre dízimos e ofertas. E uma das partes que ele falou é: você tem 24 horas. Você tem dado o seu dízimo do seu tempo para o Senhor? Porque quando fala dízimo, só fala do din-din, dinheiro. É muito além disso, viu, irmãos? Por que você tem 24 horas? Você já parou para analisar isso? Irmão, precisa reservar tempo de excelência para o Senhor. Meditar na lei. Você lê, daqui a pouco fica: sei que podes todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu li, e agora eu só estou meditando. Vocês estão me entendendo? Aqui, o Espírito Santo, qual que é a função do Espírito Santo nos dias de hoje? É nos ensinar e nos quê? E nos fazer lembrar de todas as coisas. Daquilo que você tenha guardado no seu HD, você entende? Ele vai lá e puxa. Irmão, se você está num momento de guerra, não adianta você fazer uma oração: ai Senhor, eu te adoro. Não, tem que ser uma oração de guerra. Onde está uma oração de guerra, irmãos? Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Entende isso? Irmãos, nós temos que... A palavra traz tudo para você. E tem algo mais e eu paro por aqui. Tem muito mais, não consegui falar nada, mas falei o que o Espírito Santo permitiu. Amém? Amém? Amém, queridos? Aí já passou um pouquinho, né? Então eu queria dizer a você assim, olha aqui, os ensinamentos do Senhor, ele tem um propósito claro, objetivo.
Os ensinamentos do Senhor têm um propósito claro e objetivo. Tem uma meta e tem um alvo a atingir em cada um de nós. O que é? Os nossos corações. Consegue entender isso, irmãos? Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz que acima de tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que guardar o quê? O meu coração. Aí não terminei, põe o 3 aí, gente. Nossa, aqui o 3, olha aí, ó, aquele que não se assenta na roda do escarnecedor, aquele que realmente, né, medita na lei, olha o resultado. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, meu irmão. Compreende? E suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém. Tudo o que ele faz prospera. O pastor Inária falou algumas coisas, né, em relação a isso na quinta-feira, que assim foi muito profético. Sabe que ele recebia a palavra, arde no meu coração, arde. É isso aí, ó. Se você fugiu, foge, irmão. Não é a roda do escarnecedor. O escarnecedor só quer essa pandemia, não sei o quê. Para, irmão. Vai, daqui a pouco passou o Covid-19, veio o 20, passou o 20, veio o 21. Está amarrado em nome de Jesus, amém, querido? Agora diz que agora está vindo a terceira onda. Ei, quando terminou a primeira, me avisa. Agora é a cepa de não sei o que, agora é a indiana. Ei. Se é 19, então peraí, já houve mais 18 mutações. Então, sabe, irmãos, desliga um pouco a televisão e se liga. Sai do reino, sai do mundo natural e se liga no mundo espiritual, irmão. Cada palavra que eu ouço dessa, eu decretando, está amarrado em nome de Jesus, está queimado, está destruído em nome de Jesus. Aqui está a bandeira do Brasil e colocamos Israel, não é para tocar trombeta não, irmão, para estar intercedendo realmente. Intercedemos diariamente por Israel, intercedemos diariamente pela nossa nação brasileira. Você entende? Porque a palavra diz isso, ó, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual ele escolheu como herança. Sabe qual é o povo que ele escolheu como herança? Somos nós, meus irmãos, que vamos herdar o reino dos céus. Você entende? Amém? Tudo que faz, prospera. Ah, pastor, mas eu não estou prosperando. Então, de que lado você está? De que lado você quer ficar, não é isso? Né, nossa irmã Graça, a gente conversava sobre isso, né? É escolha. As minhas escolhas determinam onde eu vou chegar. O meu futuro eu construo no meu presente, não no meu passado. Compreende, irmão? Passe uma borracha no seu passado. Ah, mas eu fui isso, eu fui aquilo, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus, descansa, não tem. Ah, mas, irmão, quem vive de passado é museu, né? Que é visitado, mostrando, né? Vai para frente. Começa hoje, irmão, não começa amanhã, não, hoje. São 20 horas e 9 minutos, né? Você vai chegar em casa, acredito que todo mundo está até umas 21 horas, você vai ter mais 3 horinhas. Aproveita essas 3 horinhas. Faça um voto, Senhor. Pega. Já leu Provérbios? Que dia que é hoje, irmão? Dia 30. Já leu Provérbios hoje? Já viu que começa dizendo: ó rei Lemuel,
Fala o que sobre a questão do vinho? Leia, irmãos, os ensinamentos da palavra, medita. Senhor, eu louvo o teu nome, Senhor. Eu bendigo o teu nome. Cada palavra, de Gênesis a Apocalipse, que o Senhor tem liberado para nós. Eu sei, Senhor, que a tua palavra diz isso, são mistérios insondáveis. Lá em Jeremias 33, 3, o Senhor diz que clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tu sabes, Senhor, que essa tem sido a minha oração contigo. Me revela os teus mistérios, me revela essas coisas ocultas. O Senhor, quando estava com os seus discípulos, o Senhor falava com o povo, com parábolas, e aí depois em particular, o Senhor reunia os seus discípulos e explicava essas parábolas, como a parábola do semeador, como tantas outras parábolas. E aí essa tem sido a minha oração para contigo, Senhor. Me revela esses mistérios, me ensina essas parábolas que estão na tua palavra. Me dê, Senhor, dom de discernimento, dom de entendimento, dom de sabedoria. Me ajuda, tira as escamas dos meus olhos, para que eu possa, Pai, compreender mais a tua palavra, e na medida que eu for compreendendo, eu possa praticá-la na íntegra. Eu faço essa minha oração e estendo, Senhor, esta oração a cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, cada um dos nossos irmãos que estão nos ouvindo, cada um dos nossos irmãos que irão nos ouvir, porque a tua palavra ela não volta vazia, ela sempre encontra um coração desejoso, necessitado. Sementes são lançadas, e as sementes que são lançadas, elas encontram solos. Pode ser, Pai, que estão no caminho, pode ser outros que estão com o coração duro como pedra, ou cheios de espinhos, que estão sendo sufocados. Mas sim, Senhor, há uma boa terra, Senhor, há um coração contrito, há um coração entregue, há um coração desejoso, que dá sim, Senhor, dá fruto 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Que os nossos corações sejam boas terras nesta noite, que possam receber essas sementes dos seus ensinamentos, que nós possamos frutificar, porque a árvore boa, ela é conhecida pelos frutos que dá, frutos bons. Uma árvore má não pode de forma alguma dar um fruto bom. Me ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor, nesta noite, a sair daqui convictos e prontos, com os nossos corações totalmente remexidos e constrangidos, para uma vida eterna contigo, para um novo estilo de vida, para uma nova rotina diária, de seguir a Ti realmente, de tomar a nossa cruz realmente, de nos negarmos realmente, em tudo. E eu sei, Espírito Santo, eu sei que o Senhor vai estar tocando alguns corações aqui nesta noite, eu sei que o Senhor vai estar transformando algumas terras aqui, Pai, que estão sendo aradas agora pelo Espírito Santo, retirando os pedregulhos, as pedras, retirando os que estão à beira do caminho, retirando aqueles que estão com espinhos sendo sufocados. Isso, Senhor, vai fazendo uma limpeza agora. Começa pelo meu coração, começa pela minha vida, começa por mim, porque eu sei, Senhor, que se não começar em mim, não vai fluir através de mim, Senhor, não vai, tem que ser em mim primeiro. E eu sei que tem sido um processo doloroso, mas em contrapartida tem sido prazeroso meditar na sua lei
de dia e de noite. Aleluias. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos terminar juntos, vamos. Conforme o decreto do nosso excelentíssimo governador, que prorrogou esse estado de emergência até o dia 14 de junho agora, nós continuamos com os nossos cultos das 18 horas às 20 horas, amém, queridos? Com 40% da nossa capacidade, como vocês viram, com todos os protocolos, medindo a temperatura, álcool gel, a separação, distanciamento, enfim, todos vocês, parabéns, está todo mundo de parabéns, todos de máscara, viu? Opa, peraí. Mas a minha está aqui, amém? Enfim, queridos, vamos, eu creio que está passando, está terminando esse tempo, amém? Aproveite, vamos para Deus. Vamos para Deus, meditem dia e noite, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.